Eu queria começar algo que Deus tem no meu coração, que para as pessoas que estão aqui nessa live possam receber antes de eu entregar todo o conteúdo que eu tenho preparado. E o versículo que está queimando meu coração, primeiramente, para eu entregar para vocês aqui, é em 1 Pedro 5,7, que fala bem assim, presta bem atenção, gente. 1 Pedro 5,7, fala bem assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muito bom. Olha ali, ó. Lebonani acabou de enviar. Muito bom, Lebonani. Obrigado mesmo. Não sei se é assim fala seu nome, se é ler seu nome. Muito obrigado por ter enviado. Mas, gente, eu quero começar, antes de a gente começar nosso conteúdo, com esse versículo. Tá queimando muito no meu coração. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como você chegou nessa live, não sei se alguém te enviou essa live, não sei se do nada Deus, alguma coisa tocou no seu coração para entrar na live que você está agora. Eu quero começar essa live já falando para você algo. Deus me chamou aqui para falar para você que transtorno de ansiedade, a ansiedade que você tem vivido nos últimos dias, nessas últimas horas até, antes de entrar nessa live, você tem sofrido de uma ansiedade, de uma preocupação muito grande. Eu não sei qual que é essa preocupação, mas eu vejo pessoas aqui que estão na live, que estão preocupadas, sabe? E é uma preocupação tão grande, que eu sei porque sei que tem tirado o seu sono, sabe? Uma preocupação tão grande que você não tem dormido direito, que você não consegue nem, sabe, você nem lembra mais como é dormir assim 8 horas por dia, assim, uma noite toda descansando mesmo. Você não sabe mais isso, porque a ansiedade tem tomado conta de você. Eu quero falar pra você que a melhor forma de você descansar, de você não ter essa ansiedade, é você saber que você tem um pai e que esse pai é bom, que esse pai é o nosso maravilhoso Deus e que ele cuida de você. Quando você tiver a mentalidade que Deus cuida de você, presta atenção aqui, gente. Isso aqui pode curar a sua vida, pode curar a sua ansiedade hoje, nessa noite, nessa live. Seguinte, se você tiver o pensamento que Deus, ele está com você, que Deus, ele é seu pai e que ele cuida de você como um pai. Eu sou pai. Eu tenho 2 filhos, eu tenho a Luísa, a mais velha, e o Davi, mais novo, que está quase com 4 meses, 3 para 4 meses. E eu cuido dos meus filhos, por quê? Porque eu cuido deles, porque eu amo eles. E quando eu olho a Luísa, eu vejo que a Luísa não tem nenhum tipo de ansiedade, não vejo a Luísa preocupada, não vejo o Davi preocupado. Eles simplesmente, eles só fazem o quê? Eles confiam no pai que eles têm. Vai pegando, gente, vai pegando isso aqui. Isso aqui é a chave. Mas, Léo, o que isso tem a ver com a comunicação? Tem tudo a ver. Depois a gente vai fazer o link. Mas, gente, isso aqui é fundamental. Você que tem ansiedade. Isso aqui é fundamental, gente. Então é o seguinte. Eu, sendo um pai, os meus filhos, Luiz e Davi, eles não andam ansiosos. Por quê? Porque eles confiam no pai que eles têm. E agora eu quero que você que está nessa live aqui, você que tem ansiedade, eu quero falar algo para você. Você tem um pai. Além do seu pai natural da terra, você tem um pai maravilhoso. A maior revelação de todos os tempos, eu quero falar para você. Sabe qual que é a maior revelação de todos os tempos? Que Deus tem revelado para todos nós. Sabe qual que é a maior revelação? Que Deus é bom, Deus ele é bom e que ele é um pai perfeito. Meu Deus. Nós temos um pai que por acaso esse pai é Deus. E que por acaso esse Deus, nosso pai, é perfeito. Então se esse pai é perfeito e ele está na sua vida, ele cuida de você, você não precisa se preocupar, cara. Você não precisa ficar ansioso, você não precisa ficar pressionado. Eu não estou falando que a pressão não vai chegar até você, não é isso. A gente vive no mundo, o mundo tem várias tribulações, tem várias coisas que acontecem. A gente tem uma vida humana, a gente é maduro, a gente trabalha, coisas acontecem, coisas que a gente nem queria que acontecesse, acontece na nossa vida. Mas mesmo assim,
A Bíblia fala, cara, que a gente deve dar glória a Deus em todas as situações. É muito fácil a gente dar glória a Deus, a gente andar em fé, a gente falar que a gente está bem com Deus, quando tudo está bem. Ah, quando o meu relacionamento com minha esposa está bem, quando a área financeira da minha vida está bem, porque eu tô com saúde. Assim é muito fácil você glorificar Deus. É muito fácil você andar em fé assim. Mas Deus fala, glorifique Ele em todo momento. Então eu não sei o que você tem passado, como você está aí hoje. Não sei como você está aí hoje. Mas eu quero falar algo para você. A situação que você está vivendo, ela é apenas uma tempestade. E a tempestade, ela não vem para ficar. Muitas vezes, a gente que está no meio da tempestade, a gente pensa que a tempestade nunca vai acabar. Fala assim, Deus, por favor, para. Eu não aguento mais esses raios, esses barulhos, essa chuva, esse vento, essa tribulação, isso parece que não passa, parece que não vai acabar mais na minha vida. E você que está no meio da tempestade, você pensa que isso nunca vai passar. Mas eu quero falar algo para você. A tempestade, meu irmão, passa. E olha que coisa incrível. A gente vive num mundo, num tempo que é chamado de Cronos. O que significa o Cronos? O Cronos, ele tem início, meio e fim. Então, a gente sabe, o que nós sabemos? Nós sabemos simplesmente do nosso passado e um pouquinho do que a gente está vivendo agora, que também é passado, a gente só sabe do passado. Mas existe um outro tempo, e esse tempo é chamado de Kairos. Esse tempo que é chamado de Kairos é onde é o tempo de Deus, o tempo do infinito. E esse tempo, Deus ele olha além desse tempo que a gente é limitado, e Deus ele olha para o nosso passado, para o nosso presente e para o nosso futuro. E por que então você deve confiar nesse Pai? Por que você tem que saber que Ele cuida de você? Porque mesmo você estando hoje, no presente, agora, nessa tempestade, seu Pai, Ele está no Cronos e Ele sabe qual é o seu futuro. Ele sabe o que vai acontecer com você. E se você souber disso, você vai ter extremamente confiança nele. Cara, tem um princípio que eu nunca quero mudar e nunca quero tirar da minha vida. E eu espero que vocês também não mudem. Que é em tudo que eu faço na minha vida, na minha área profissional, na minha área na igreja, com a minha família, tudo eu faço na visão que Deus é bom e que Ele nunca muda. Gente, isso aqui é uma chave. É uma chave para você crescer profissionalmente, no seu casamento, seja na área da fala, da comunicação. Se você colocar os seus olhos em tudo que você for fazer, pensando, cara, Deus é bom. Eu estou passando por isso, por aquilo. Eu sei que não foi Deus que colocou essa tempestade. Eu sei que não foi Deus que colocou essa doença. Eu sei que não foi Deus que fez esse momento de eu ficar sem dinheiro ou passando por necessidade. Isso não foi. Eu sei que não foi Deus. Mas mesmo no meio dessa tempestade, que as coisas estão acontecendo, eu creio que Ele está comigo. Gente, muitas vezes as pessoas pensam, você está vivendo algo difícil na sua vida, ou uma tempestade que eu estou falando aqui, você pensa que Deus saiu. É como se você pensar assim, cara, eu estou vivendo isso porque Deus não está comigo. É que eu não vejo mais a mão de Deus sobre mim, é porque eu não vejo mais Deus, a presença de Deus comigo. Deus não está mais me abençoando. E não é isso. A questão é, todos nós vamos passar, presta atenção nisso aqui, todos nós, em alguma fase da nossa vida, vai ter algum tipo de tempestade. Vai ter, não tem como eu falar que a sua vida vai ser sempre flor, algo maravilhoso e que nunca vai acontecer nada de errado com você, que você nunca vai sofrer nada. Não tem como eu falar isso pra você, meu irmão. Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque a gente vive ainda em um mundo
que a gente é limitado, cara. Não tem como eu falar que você nunca vai ter um tipo de... Ah, você nunca vai ter doença. Eu creio nisso, eu creio na cura divina e muito bom, eu creio nisso mesmo. Mas, cara, se você não cuida da sua saúde, se você não faz exercício físico, se você não tem uma boa alimentação, não tem como Deus te ajudar também. Porque Deus, ele não vai quebrar, cara. Presta atenção nisso aqui. Deus, muitas vezes, ele não vai quebrar a estrutura física que existe nesse mundo. Pode ter certeza que ele pode vir te dar uma cura agora. Agora, pode acontecer, eu creio nisso. Eu creio no sobrenatural. Eu creio que Deus pode mudar as leis naturais e vir intervir e te curar e tudo mais. Amém, eu creio nisso. Mas nós, cara, nós precisamos entender que a gente nós estamos em um mundo onde Deus deu para nós esse mundo e que nós temos uma carne, cara, que é limitada. E se a gente não cuida do nosso corpo, doenças vão chegar. E Deus não quer que isso aconteça. Aí às vezes a gente fica falando que foi Deus. Ai, cara, olha aí, eu tô com hipertensão, ai, eu tô com diabetes. Ai, foi Deus que colocou essa doença para me provar, para eu passar por uma provação, para depois eu falar que Deus é bom, para depois eu falar para todo mundo, olha o testemunho da minha vida. Gente, não existe isso. Qual pai, eu quero falar para vocês, qual pai colocaria uma doença no seu filho para falar que ele é pai? Qual? É como vamos colocar um exemplo aqui, é como se eu fosse um médico, Leonardo Seco fosse um médico, e daí eu olho pra minha filha Luísa e falo assim, Luísa, vem cá, seguinte filha, toma essa virose, aqui ó, eu peguei aqui, acabei de pegar um tipo de vírus muito forte aí, então, e assim, filha, eu quero que você tome esse vírus aqui, você vai ficar doente, tá? Ó, papai sabe, você vai ficar doente, vai ficar com febre, vai tossir, vai passar bem mal, mas seguinte, fica tranquila, filha, seu papai é médico, e eu vou vir aqui, e daí eu vou te curar e vai ficar tudo bem. Infelizmente, gente, muita gente pensa que Deus é dessa forma. E Deus não é assim. Deus é um Deus bom, Ele é um Pai bom. Ele nunca vai querer que doença chegue até você. Ele nunca coloca doença para provar nada na sua vida. Ele não precisa de prova, cara. Ele é Deus. Ele já tem autoconfiança nele mesmo. Ele não precisa se autoafirmar que ele é Deus. Ele é Deus e pronto, acabou. Então a gente tem que entender isso. Você tem que entender sobre isso, gente. Quem tá entendendo aí? Quem tá ligado? Tipo assim, se essa palavra tá sendo pra você, manda assim, tá falando comigo, ou manda uma mãozinha, ou manda um amém, manda recebo, manda só pra mim ver se tem alguém aqui nessa live que tá recebendo essa palavra, que essa palavra tá fazendo sentido pra você. E se tá fazendo algum sentido, manda pra mim aqui rapidinho, quero ver, vamos ver se tem alguém que tá fazendo sentido essa palavra mesmo, vamos ver. Muito bom, gente. Muito bom. Glória a Deus, gente, glória a Deus. Seguinte, estamos ainda continuando, faz sentido, muito bom. Eu peço pra vocês, gente, já temos aqui 10 pessoas na live, então eu vou pedir pra vocês novamente, pra quem ainda não fez isso, a única coisa que eu peço pra vocês, gente, é a parte que vocês me ajudam, de eu estar entregando todo o conteúdo aqui pra vocês. Qual que é a parte que vocês me ajudam? Vocês vão clicar aqui no aviãozinho, tem um aviãozinho aqui embaixo, ó. Aqui embaixo um aviãozinho, você clica nesse aviãozinho e mande aí pros seus contatos para pelo menos 20 pessoas. Gente, não é difícil fazer isso. Você clica no aviãozinho, marca 20 pessoas e envia. E quando você enviar para pelo menos 20 pessoas essa live, manda aqui no comentário para mim falando assim, enviado ou enviei, para mim saber que você está aqui junto comigo, está pegando junto comigo nessa live. E essa live está sendo tão grandiosa, tão estrondosa, tão maravilhoso o tema hoje, o assunto de hoje, que você quer que outras pessoas venham para essa live e escute o que eu tenho para te dizer essa noite. E outra coisa, vamos fazer um combinado, gente. Se o que eu for falar aqui tocar no seu coração, você sentir algo, falar com você, vamos lá, aperta nesse coraçãozinho. Tem um coraçãozinho do lado aqui, esse coraçãozinho
também é pra gente apertar, gente. Você pode apertar assim, a fio dele, até eu ver o máximo de coraçãozinho que você puder aí. Que eu quero ver isso aqui, ó, subindo de coração. Porque eu vou sentir amado por vocês, que eu vou ver que vocês estão curtindo. Eu vou ver que vocês estão gostando. Então isso vai fazer que eu consiga prosseguir ainda mais nessa live com muito mais alegria, com muito mais potência para falar para vocês tudo que eu tenho que falar que está dentro do meu coração. Então aperta o coraçãozinho assim, ó, assim rapidamente, que eu quero ver esse coraçãozinho explodir aí. Vamos ver. Muito bom. Ah, tô vendo a galera aí. Isso aí, gente. Vocês são demais, gente. São demais. Muito, muito bom. Então, para quem tá chegando agora na live, eu falei que eu ia começar com um versículo bíblico e uma palavra. E o versículo bíblico, para quem quiser anotar aí, o versículo está em 1 Pedro, versículo 5, 7. O que fala lá em 1 Pedro 5, 7? Fala bem assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, lance sobre ele, quem que é ele? Jesus Cristo. Lance sobre Jesus toda a sua ansiedade. Não sei qual que tem sido a sua ansiedade, mas eu quero falar para você ser curado da ansiedade, para você, os seus sentimentos de ansiedade conseguir se acalmarem, você ficar tranquilo, você tem que lançar. O que é lançar? Quando eu vejo lançar é o quê? Você jogar. Ou seja, a ansiedade vem, a ansiedade vai chegar até você, você não consegue evitar a ansiedade chegar até você. Porque a ansiedade é um sentimento, então ela acontece. Mas a hora que o sentimento vier da ansiedade, o que você faz? Você lança. Então vem a ansiedade, você pega e lança. Lança para quem? Para a única pessoa que pode resolver. Que eu posso falar para vocês com a boca cheia. Que essa pessoa se chama Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é a pessoa que sempre cuida de nós. 24 horas por dia. Jesus não dorme, Jesus não descansa, Jesus está todo momento conosco, dentro de nós, sobre nós, ao nosso redor, sempre nos olhando, sempre nos acompanhando. Mas a questão é, muitas vezes nós não temos a consciência que Ele está do nosso lado. Ele sempre está do nosso lado, Ele sempre está com a mão estendida para nós, sempre está caminhando conosco, ao nosso lado, de mão dada. Ele sempre está aonde você for. Por mais você pense que você faça algo errado, ou você fez algo errado, não sei, não quero saber sobre isso também, mas por mais que você fez alguma coisa, cara, Ele está ali com você. Ele não sabe porque você faz algo errado. Ah, você errou, Jesus sumiu. Não, cara, todo momento Ele está do seu lado. Então, no momento que você teve aquela crise de depressão, aquele momento que você estava chorando, às vezes está chorando hoje mesmo, antes de entrar nessa live, por algo que já aconteceu na sua vida, que aconteceu nos últimos anos, e algo que te machuca muito, e você sempre volta na mesma situação, e você passa sofrendo sobre isso, você chora, e aquilo dói. Eu quero falar para você, por mais que você não veja Deus, por mais que você não veja a mão de Deus sobre você, Ele está com você. Nos lugares mais baixos, nos lugares mais assim, mais profundos, onde só está você, um quarto escuro, onde você chora, onde você tem aquela dor. Cara, a única pessoa que está com você é Jesus Cristo. E a Bíblia fala que Ele nos ouve. Ele ouve todas as nossas orações. E cara, eu quero falar algo pra você. As nossas orações não são só nossas orações, se você for católico, do Pai Nosso, da Ave Maria, não é só esse tipo de orações. Se você é cristão, evangélico, é oração de petição, de falar. Cara, a oração muitas vezes, cara, é você falar. Então muitas vezes você não tá falando com Deus, mas às vezes você tá assim, sozinho, reclamando algo, falando assim, cara, o que tá acontecendo na minha vida, cara? Isso sempre acontece comigo, sabe? Às vezes está no seu quarto, tá reclamando, você está chorando por uma dor, está colocando aquilo para fora. Você pensa que Deus não está ouvindo, mas Deus está ouvindo. Jesus está ouvindo, porque tudo que sai de sua boca, seja glorificando, seja reclamando, seja qualquer coisa, Ele escuta. Ele escuta você. E quero falar para você, Ele está a todo momento atento a você. Só que
deixa eu dizer algo. Jesus, cara, ele é um cara maravilhoso, é uma pessoa maravilhosa e ele é uma pessoa muito educada. Ele nunca vai fazer o seguinte, tipo, você tá passando por alguma dor, alguma coisa, ele nunca vai chegar assim, tudo bem? Seguinte, eu sou Jesus, eu estou aqui e eu tenho a solução para você. É essa, então saia dessa tristeza. Não. Sabe o que Jesus precisa no meio da sua dor, no meio da sua tristeza? Sabe o que ele precisa? Ele precisa uma única coisa. Ele precisa que você abra o seu coração para ele. E aí que tá. Muitas vezes nós temos dificuldade de abrir as nossas maiores dores para aquele e para o único que pode curar as nossas feridas, que se chama Jesus. É só ele que pode curar, cara. É só ele que pode nos limpar. É só ele, porque ele é o único perfeito. Nós ainda somos seres humanos, nós somos imperfeitos, nós erramos, nós iramos, temos dias que nós não estamos tão bem assim, temos dias que a gente não tem uma fé tão poderosa como algum dia que a gente teve, tem um dia que a nossa fé está fraca. Então, cara, isso acontece. Por quê? Porque a gente é ser humano. Mas ele, Jesus Cristo, ele é o perfeito. E o perfeito... Olha que coisa louca. E quando você aceita Jesus, cara, quando você crê que Jesus existe, o perfeito vem habitar dentro de você. E aqui que está a chave de tudo, gente. Não tem como eu falar sobre técnica de oratória, sobre você falar bem, você perder timidez, você perder o medo de falar, você perder a rejeição. Se você não souber essa principal chave da vida, a principal chave da vida, que é o quê? Quando o perfeito, ele vem morar dentro de você. E o que ele faz? Ele começa a aperfeiçoar aquele que é imperfeito. Não sei se você entendeu sobre isso. Se essa palavra está falando com você, mande um amém, pelo amor de Deus. Manda assim, está falando comigo. Fala assim, meu Deus do céu, que live é essa? Fala assim, eu entrei aqui do nada, alguém mandou essa live pra mim, eu tô aqui e parece que está falando da minha vida aqui. Então manda no comentário para mim ver se faz algum sentido essa palavra para você. Muito, muito bom. Amém, amém, gente. Muito, muito bom. Não esquece de apertar no coraçãozinho. Se tá vindo diretamente para você, não esquece de apertar no coraçãozinho. Aperta, 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 aperta sem parar aí. Muito bom. Então, gente, é isso. Essa é a primeira chave de tudo. Quando você deixa Jesus entrar no seu coração, quando deixa o perfeito entrar dentro de você, ele começa a te aperfeiçoar. Então, eu não sei quais são suas fraquezas, eu não sei quais são suas dores. Eu falei na live de ontem, eu falei sobre a minha dor. Minha maior dor qual que era? Minha maior dor era de fazer isso que eu estou fazendo hoje. Ou seja, de eu vir aqui e falar para vocês, falar em público, falar numa live, gravar um vídeo, isso era a minha maior dor. Por quê? Porque eu era muito tímido. Só de pensar em falar, eu falei assim, meu Deus, não tem como, cara, não tem como que eu falo? Não sei se você tá aí do outro lado, se essa é a sua maior dor. Se essa for a sua maior dor, fala assim, escreve aqui pra mim saber, qual que é a sua maior dor? Se for, a minha maior dor é timidez, escreve aqui, minha maior dor é timidez. Se a sua maior dor for a ansiedade, coloca minha maior dor é a ansiedade. Se a minha maior dor é sobre relacionamento amoroso, coloca aí, minha dor é sobre relacionamento amoroso. Coloca aí pra mim ver, qual que é a sua maior dor hoje em dia? Eu quero que vocês participem comigo aqui, eu quero saber também sobre vocês. Então coloca aí, qual que tem sido a sua maior dor? Porque a minha maior dor era que eu era muito tímido. E eu sofria com isso, gente. Porque eu sofria por quê? Porque eu não conseguia falar, eu não conseguia me impor. Muitas das vezes eu queria
sabe, eu queria falar algo, sabe, eu tinha algo no coração, eu tinha raciocinado algo, mas o medo me travava. Porque eu tava já assim, cara, não, mas vai que eu gaguejo, vai que alguém começa a dar risada, vai que eu passo vergonha. Cara, esses pensamentos vinha, e é uma dor muito grande, porque isso não fazia eu crescer na vida. E cara, e Deus, Ele é maravilhoso. Eu falei na live anterior, não tem. E tudo que eu falo, eu sempre vou voltar sobre isso, gente. Não tem como, não tem como. Deus, quando Ele te criou, eu sempre falo isso, quando Deus Ele te criou, olha lá, o pessoal tá falando aqui, ó. Caroline, minha maior dor é ansiedade. Gabriele, ser tímida. Larissa, ansiedade. Isso, gente, isso. Eu também tinha muita, mas essa dor da ansiedade, principalmente nos casos onde eu tinha que falar em público. Se eu tivesse alguma coisa marcada em público, meu Deus, eu sofria. Eu sofria muito de ansiedade. Muito mesmo. E aí, ser tímida. Tô vendo que a maioria do pessoal tá aqui, a maior dor é ser tímida e ansiedade. E quero falar pra vocês, ansiedade, timidez, medo, rejeição, falta de confiança, todos esses pilares, eles fazem uma ligação um com o outro. Então você pode ter um deles ou você pode ter todos. Então tem pessoa que muitas vezes sofre de ansiedade, mas não é tímida. Tem pessoa que é tímida e ansiosa. Tem pessoa que foi rejeitada por alguém, por um namorado, pelo pai, pela mãe, foi rejeitado por algum professor, por alguma coisa que aconteceu na vida dela. E por causa disso ela não tem confiança nela mesmo. Então o problema dela muitas vezes não é de timidez, mas é por causa de rejeição. Então ela pensa que ela é tímida, mas no fundo não é que ela é tímida. No fundo ela pensa que ela é rejeitada. E rejeição é tratada através quando você descobre qual é a sua identidade em Cristo Jesus. Quando você descobre quem você é em Cristo Jesus, você sabe que Jesus Cristo ele pagou um preço, ele morreu numa cruz para você não ser mais rejeitada. Porque Ele te aceitou. E Ele te aceitando, isso te basta. Não precisa mais ninguém te aceitar. Seu pai, não precisa você se mostrar para que você seja aceita pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu namorado, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu irmão, seja quem for. Você não precisa mais. Por quê? Porque Jesus Cristo é a única pessoa que importa na sua vida para que você se sinta aceita ou aceito. Então, o problema de rejeição você resolve com identidade. Se você tem problema de rejeição, é que você ainda está pautado na sua identidade humana. A partir do momento quando você pautar os seus olhos, a sua identidade celestial, você vai ser curada da rejeição. Curada da rejeição. E o falar em público vai ser fácil para você, gente. Vai ser tranquilo. Você vai fluir. Se você curar essa questão da rejeição, gente, isso que você pensa que é vergonha, que é timidez de falar em público, cara, você vai destruir, você vai meter o fogo aqui nessa terra, você vai viver o propósito chamado tudo nessa terra, gente. Gabriele falou bem assim, ó. Quando vou falar em público, principalmente na igreja, eu perco o raciocínio daquilo que eu queria falar. Isso mesmo, Gabriele, isso acontece muito. Isso acontece muitas vezes por causa do nervosismo. O que acontece, Gabriel? Eu vou dar uma dica pra você aqui, tá? Pra quem quiser colocar no comentário, gente, eu vou lendo, eu vou dando dica pra vocês, tá bom? Então vamos falar pra Gabriela aqui e eu sei que pode ajudar outras pessoas. O que acontece? Quando você se perde nos pensamentos, muitas vezes é porque você está deixando um sentimento do nervosismo tomar conta de você. Mas eu aprendi algo com a vida. Sabe o que eu aprendi? Muitas das vezes, cara, é uma batalha na mente, gente. É isso que acontece. É uma batalha que você trava na sua mente. Quando você vai falar em público, você pega o microfone ali e você começa a ficar nervoso, você pensa na sua cabeça, cara. Você pensa que todo mundo está te olhando e vendo que você está ficando nervoso também.
Eu tenho certeza disso. Que quando você começa a ficar nervoso, a primeira coisa que você pensa, cara, todo mundo tá vendo que eu tô ficando nervoso. Todo mundo tá vendo que eu tô travando. Todo mundo tá vendo que eu tô falando assim, assado. Então sua cabeça começa assim, a falar um monte de coisa, um monte de setas, um monte de ideias, assim, borbulhando na sua cabeça. E você crê nisso, você crê nessas coisas. E o que acontece? Você vai ficando mais nervosa, mais nervoso ainda, e você começa a se embaralhar. Então aquilo que você tinha colocado tudo certinho para início, meio, fim, você já não sabe mais, você já pega coisa que estava do final pro início, coisa que estava no meio, você coloca pro início, aí você já fica nervosa, assim, aí também acontece o branco, que acontece com muita facilidade quando você está nervoso. Mas tá, então o que eu faço quando vem o nervosismo, né? O que você pode fazer? Gente, eu até falei nos stories aqui. Tem algo que é maravilhoso que chama drive mental. Quando você consegue instalar drives mentais, que seja isso. Você tem que instalar dentro da sua cabeça gatilhos ou drives mentais antes de vir os sentimentos. Como assim? Ou seja, quando você estiver tranquilo na sua casa, você está com um sentimento de tranquilidade, relaxado, de boa, você vai começar a pensar em declarações mesmo. Você pode escrever isso se você quiser e declarar, falando assim: eu sou confiante, eu sou confiante, eu consigo falar bem, eu respiro, eu consigo me acalmar, eu consigo respirar a hora do nervosismo. Então você começa a mentalizar essas coisas. Você começa a ver e mentalizar. Então você mentaliza, tipo, naquela situação que você está nervoso, você começa a mentalizar. Você se acalmando, você respirando, você conseguindo falar tranquilamente. Por quê? Isso é muito real. Quando você treina isso, você mentaliza, você coloca isso na sua cabeça, quando chega na hora mesmo, você está falando com o público, o sentimento começa a vir, o nervosismo começa a vir, aquele drive, ou seja, aquela imagem que você teve gerado lá quando você estava tranquilo, relaxado, ela vem à tona. Você resgata isso daí. E aquilo ali te deixa o quê? Confiante. Aquilo ali naquele momento te traz o quê? Paz, tranquilidade. E você fica o quê? Mais relaxado. Você consegue respirar. Você consegue, no meio do nervosismo ali, falando alguma coisa, tomar uma água, dar um tempo, voltar ao raciocínio, voltar às ideias, ver onde você estava, ver o que você teria que falar depois. Então isso é muito real. Faz sentido para vocês? Se faz sentido assim, faz sentido. Escreve para mim aí. Faz sentido. Se isso é real, escreve para mim aí. Faz sentido. Outras pessoas escreveram aqui, deixa eu ler também, ó. A Tamires. Quando estamos seguros, podemos agir com ousadia. Muito bem também, isso mesmo. Quando estamos inseguros. Ah, não, ela falou assim: quando estamos seguros, podemos agir com ousadia. Isso mesmo, Tamires. A segurança é tudo. Quando você se sente seguro, cara, você fica ousado. E qual que é a principal ferramenta para você ficar seguro naquilo que você está falando? Quando você domina aquele assunto. Então, quer falar bem, quer falar com fluidez, quer falar com tranquilidade, estude, cara. Estude mesmo. Pega lá, escreve, lê, relê. Pega aquele assunto, pega um assunto que você goste e vai, cara, destrói. Estuda. Porque quando você for falar, vai fluir, vai ficar tranquilo, vai ter fluidez. Por quê? Porque você tem a autoridade, você tem conhecimento daquilo ali. Então você fica seguro. Agora, quando você não estudou sobre um assunto, quando você não sabe muito falar sobre aquele assunto, é normal acontecer a questão da insegurança. Então, daí nesses momentos, é muito importante você usar esses drives mentais que eu estava falando e você usar várias técnicas de oratória que também te ajuda a você não ficar falando tão rápido, a você conseguir raciocinar melhor para dar uma resposta à pessoa. É porque a gente não sabe de tudo, gente. Então, assim, vão chegar perguntas, muitas vezes, eu creio que por grandes palestrantes. Se você quer ser um grande palestrante, assim, eu quero, pode colocar aí, porque eu creio por grandes palestrantes aqui na live aqui, falando sobre o assunto que você goste. E vai chegar na sua palestra que vai chegar uma pergunta que você não sabe, cara. E nesse momento você tem que fluir o improviso.
E o improviso acontece através desses drives mentais e várias outras técnicas que vão deixar para outra live para mim explicar para vocês. Vamos ver mais o faz sentido, o pessoal falando aqui. A Nayara falou aqui, ó, tudo é resultado de saber quem realmente somos. Muito bom, Nayara, é isso aí. Quando você sabe quem você é, quando você sabe qual que é a sua essência, quando você sabe qual que é a sua origem, você muda os seus pensamentos. E quando você muda os seus pensamentos, você muda as suas ações, você muda as suas atitudes. Então, se você é uma pessoa insegura, se você não é uma pessoa corajosa, uma pessoa que não tem atitude, se você sabe qual que é a sua essência, se você sabe qual que é a sua identidade em Cristo Jesus, você vai mudar os seus pensamentos, porque se sua identidade é em Cristo Jesus, você vai saber que você é corajoso sim, que você pode todas as coisas sim, que você tem toda a autoridade e que você pode. Você pode alcançar vidas, você pode fazer várias coisas. E com isso você toma atitude. Fica, então eu vou falar. Então eu vou, mesmo com medo, com timidez, eu vou falar. Não tem como, eu vou falar. Então muito bom, né, isso aí. E seguinte, vou dar outra dica aí também. Eu até toquei no assunto sobre branco, né? Quem quer saber aqui o que fazer quando dá branco? Quem aqui já deu um branco? Manda assim, se um dia alguma fala sua, seja uma apresentação lá na escola, como teve, na faculdade, no trabalho, e deu um branco. Você tava falando lá, de repente, pum, sumiu tudo, você não sabia o que fazia, o que falava. Se já aconteceu isso com você, coloca assim, já me deu branco. Ou coloca assim, já aconteceu comigo. Deixa eu ver aí. Se alguém aí já passou pelo tal conhecido como branco na fala, coloca aí pra mim ver. Porque se tiver muita gente aí, eu vou dar uma dica maravilhosa para quando acontece o branco. O que você pode fazer quando acontece o branco? Uma dica maravilhosa mesmo. Eu faço isso sempre quando dá branco e ajuda muito, gente. Muito, muito, muito. Deixa eu ver aí. Ai, o pessoal falando que já. Não é possível, gente. O branco, fi. Isso aí, se alguém não passou por um branco na vida, vai ter que passar. É experiência na comunicação. Tem que passar por um branco, pelo menos. Ai, já me deu branco. É isso mesmo, gente. Então vamos lá. Vou falar pra vocês o que vocês podem fazer quando acontece o branco. Vamos lá. O que acontece? Quando acontece o branco, presta atenção. Você que tá anotando aí, anote, tá, gente? Eu falei, não sei se eu vou ficar... se eu vou gravar essa live no meu perfil. Não sei se vai ficar gravada essa live. Então, pegue e anote. Anote com sangue. Eu e minha esposa falam, anote com sangue. Cada dica que eu tô dando aqui, gente, que é valioso isso aqui. Isso aqui pessoas pagam muito caro pra saber disso aqui. Seguinte, vamos lá. Quando acontece o branco, você tá falando lá, tal, falando, tendo o seu ritmo de fala. E a Paula, já deu branco, já deu preto. Muito bom. Então você tá falando lá, falando, de repente, puf, acontece o branco. E quando acontece o branco, aí a primeira coisa que acontece, você começa a ficar o quê? Nervoso. E começa a ficar nervoso, que você não consegue lembrar, e fica mais nervoso ainda. Então sabe qual é o principal erro do branco? Vamos lá, sabe qual é o principal erro do branco? O principal erro do branco é tentar ficar lembrando aquilo que você queria falar. Então anote isso daí. O principal erro do branco é você tentar ficar lembrando aquilo que você queria falar durante que você está ali na sua palestra. Por que, Leonardo? Vamos lá. Porque quando deu branco, cara, muitas vezes você não vai lembrar naquela hora mesmo. Não vai ter como. Você não vai lembrar. E se você ficar pensando assim, você tá lá com o microfone, vou pegar aqui, ó, um improviso de um microfone aqui, minha garrafinha de água. Você tá lá com o microfone falando lá, porque Deus é bom e Deus estava lá com o homem no jardim do Éden e o homem... Aí dá o branco, né? E o homem Então, gente,
Putz, cara, como que é lá o negócio? Nossa, que eu tinha que falar. Nossa, gente, mas eu esqueci. Quero falar pra vocês, quando você fica nesse ciclo, nesse tempo falando isso, com o microfone na mão ou sem microfone, tanto faz, as pessoas estão olhando pra você. E o que você está passando de autoridade para essas pessoas? As pessoas estão olhando para você e estão dizendo assim, putz, sabe? A pessoa está olhando para você assim, nossa, coitado dessa menina. As pessoas começam a olhar para você assim, nossa, que vergonha. As pessoas começam até a interceder por você, assim, Jesus, ajuda essa menina. Jesus, lembra ela logo, pela palavra ficar falando assim. Tenho certeza que fica até assim ali, porque o tanto que você fica enrolando e fica nesse ciclo vicioso. Então a primeira coisa, deu branco, sabe o que acontece? Não tente tentar lembrar o que você queria falar. Não tente. Então, beleza, Leonardo, beleza, tranquilo. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, agora vamos na prática. O que você deve fazer? Algo muito simples e muito poderoso. Então, como eu falei lá, vamos lá, voltar para minha fala, pegar meu microfone aqui. Tô lá falando. Vou voltar aqui no tempo que eu tava falando. Porque Deus é bom, e Deus estava no Jardim do Éden. E Deus estava no Jardim do Éden junto com o homem. Tá? E Deus estava no Jardim do Éden junto com o homem. Beleza. Então, aí deu branco. Puf. Sabe o que você faz agora, nesse momento? Sabe o que você deve fazer? Quando der o branco, na hora, gente, você só dá uma respirada ou toma uma água. Aí você pega e repete a última frase que você tinha falado. Olha aqui que precioso isso daqui que eu estou entregando para vocês, queridos. Você pega e repete a última frase que você tinha acabado de falar. Então vou dar um exemplo aqui. Estou lá falando, Deus é bom, Deus está no Jardim do Éden com o homem. E no Jardim do Éden, Deus estava com o homem. O que acontece? Olha o que você vai fazer. Você vai repetir aquela frase, só que você não vai repetir no mesmo tom que você estava falando. Não, você não vai fazer isso. Na mesma sequência, no mesmo tom. Não. Agora você vai colocar o quê? Você vai colocar ênfase. Vai colocar ênfase nessa frase. Então, estava lá que Deus estava com o homem no Jardim do Éden. Aí deu branco. Que Deus estava lá com o homem, sabia? Deus estava lá com o homem, lá no Jardim do Éden. Sabe o que acontece quando você faz isso? Quase 99% das vezes as pessoas lembram daí. Aí sim, as pessoas voltam no raciocínio daquilo que elas queriam falar. Olha que coisa! Dei um presente para vocês. Eu quero só ver vocês fazendo isso daí na prática. Olha que presentão. Então, se você anotou essa dica, gente, essa dica preciosa, coloca aqui. Tá anotado. Coloca aqui para mim no comentário. Tá anotado. E se você gostou dessa dica, pelo amor de Deus, gente, manda um coraçãozinho aí, ó. Aperta o coraçãozinho assim, ó. Tremendo coraçãozinho assim, pra gente saber se vocês estão gostando dessas dicas valiosas aí. Não é pra qualquer um não, gente. Muito, muito bom, gente. Show de bola. Vamos lá. Anotado, isso aí. Pelo menos a Ana tá anotando, né, Ana? Muito bom, gente. Gente, eu tenho um conteúdo para entregar agora para encerrar a live. Só que tem algo que eu quero dizer para vocês. O conteúdo que eu tenho que entregar agora é qual é a base para você ter uma impostação da voz. O que seria isso, Leonardo? Qual que é a base para que você tenha uma voz que saia para fora, que saia uma voz forte, uma voz segura, sem ser uma voz que oscila, uma voz fraca, uma voz para dentro, uma voz travada, não, uma voz bem impostada, sabe? Uma voz segura. Então, uma base, qual que é a base para acontecer essa voz? Então, para eu conseguir entregar esse conteúdo aqui, o que acontece? Eu vou precisar para pelo menos que a gente esteja aqui na live com 20 pessoas. Então, se a gente bater
20 pessoas aqui na live, eu fiz isso ontem, a galera pegou junto, a gente bateu 20 pessoas com facilidade. Então se a gente bater com 20 pessoas aqui nessa live, eu vou entregar esse conteúdo antes de encerrar a live. Se não bater, tudo bem, deixa para outro dia, vou ver se por acaso eu dou ou não esse conteúdo. Então o que você tem que fazer? Algo bem simples. Perde nesse aviãozinho, mande para pelo menos tanto de pessoas que você conseguir aí, ó. Manda para um monte de gente, manda no grupo do WhatsApp, manda para um monte de gente, para você ver essa live crescendo. Quando chegar a 20 pessoas, aí eu mando esse conteúdo poderoso, cara, que eu tenho para vocês. Eu já dei uma dica valiosa aqui para quem estava aí ao vivo, muito valiosa de como você sair do branco quando você está falando. E agora eu quero falar a base da impostação da voz, como você tem uma voz segura, como que é a base para você ter uma voz segura. Então se a gente chegar a 20, eu vou falar esse conteúdo. Enquanto não chega, eu vou falar sobre outra coisa. Se chegar a 20 aqui, eu paro o que eu estou falando e começo a falar esse conteúdo. Se você quer esse conteúdo, também escreve aí, eu quero. Vamos ver se você está afim mesmo de saber sobre como ter uma voz segura. A base para ter uma voz segura, uma voz confiante. Maristela, que bom, Maristela, que você está aí querendo, muito bom. A Ana também quer, muito bom, gente. Cristina quer, a Raquel quer, isso aí, gente. A Fabrícia, olha, o pessoal tá querendo mesmo, hein? Muito bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos clicar nesse aviãozinho aí, gente. Vamos clicar nesse aviãozinho e vamos mandar para várias pessoas, para as pessoas saberem essa técnica que eu vou deixar aqui para vocês, de como você ter uma voz segura. A base para você ter uma voz segura. Eu tô falando aqui que eu não sei se vou deixar essa live salva. A de ontem eu não deixei, então as dicas e técnicas que eu deixei ontem, muita pessoa ficou assim, tipo, depois chorando, né? Conta pra mim qual que era essa dica, qual que é essa técnica. E eu não falo, porque eu quero honrar para quem está aqui online. Então quem está aqui online eu vou honrar, eu falo para vocês. E quero que vocês anotem. Mas se chegar só a 20, então mande aí, mande para as pessoas, ó, estamos com 14, está subindo, falta pouco. Se cada um fazer a sua parte aí, gente, rapidamente chega a 20 aí. Ó, 15, tá subindo. Amém, Maristela, glória a Deus. Muito bom. Minha esposa é uma benção. Eu amo essa mulher. Amanda Seco, para quem não conhece minha esposa. Vamos lá, gente. Vamos lá. 15 pessoas, 15. Só falta 5 para eu entregar o conteúdo. Então faça o seu esforço aí, se você quer muito esse conteúdo. Faça o seu esforço, que é a única coisa que eu peço para vocês. Eu me esforço aqui do meu lado e eu peço só esse esforço para vocês. Só isso. Mais nada. Só isso. Vamos lá. Vamos lá, então vou falar outro assunto. Como tá tendo ainda 20, então eu acho talvez que não vou entregar esse assunto hoje mesmo. Se chegar a 20 eu mudo e a gente continua aqui. Vamos lá, gente. Quero falar também para vocês o seguinte. A comunicação, eu falei recentemente, ela tem a ver com o seu propósito de vida. Eu tenho falado isso muito, né? Então, se você não descobrir o seu propósito de vida, você não vai saber o porquê você deve falar. Você não vai saber o porquê que você deve aperfeiçoar a sua comunicação. Então, a partir do momento que você souber por que você foi chamado nessa terra, por que você foi chamado para liberar nessa terra, você vai saber quão é importante você aperfeiçoar a comunicação. Porque é através da sua boca, é através do som da sua voz que Deus utiliza para alcançar vidas. Deus alcança muitas vidas pelas suas atitudes? Sim,
Muito, mas muito mesmo. Mas ele usa muitas pessoas através do quê? Da pregação, através da palavra. Quando você fala sobre ele também, quando você mostra para as pessoas o que Jesus fez sobre a sua vida. Então, quando você se aperfeiçoa na comunicação, você está no seu propósito, você está falando dele para outras pessoas. E vidas são transformadas. Então, você se aperfeiçoar na sua comunicação vai além porque você fala errado, porque você tem alguma troca de letra na sua fala, ou porque você fala para dentro, porque você é tímida. Não, vai muito além. Você falar bem, você se aperfeiçoar na sua comunicação tem a ver com o seu chamado, tem a ver com o seu propósito. Eu não sei qual que é o dom que Deus te deu, às vezes Deus te deu um dom de cantar também. Você precisa aperfeiçoar esse dom, cara. Deus ele entrega dons nas nossas mãos, mas a gente tem que multiplicar esses dons. O que é multiplicar? A gente tem que aperfeiçoar ao ponto que ele possa alcançar mais pessoas, mais vidas. Muito, muito bom. Isso, a Nayara falou aqui, ó, em uma live passada, você disse que temos uma voz apropriada para cumprir o propósito. Isso muda tudo. Isso é verdade, gente. Eu falei isso mesmo, Nayara. Foi na live passada, foi sobre isso. Que nós temos uma identidade vocal. Assim como uma identidade digital, a gente tem uma identidade vocal. Ou seja, a sua voz, ela é única. Deus fez a sua voz única, assim como é a sua digital. Para quê? Para que a sua voz, que é única, ela encaixe perfeitamente com um propósito que é único sobre a sua vida. Ninguém mais vai cumprir o propósito que Deus fez para você. Ninguém vai fazer. Se você não quiser, beleza, mas você vai passar a vida, a sua vida, sabe, frustrada. E você vai chegar lá no céu um dia, vai ver Jesus, aí Jesus vai te mostrar um telão, eu vejo assim, tá? Jesus vai te mostrar o telão e fala assim, cara, olha a vida que você viveu, foi essa. Mas, ó, se você tivesse me escutado, se você tivesse se ousado mais, se você tivesse colocado mais coragem, se você tivesse rompido nessa área, olha qual que eu queria que fosse a sua vida. Ele começa a mostrar no telão lá. Aí você, uma vida de sucesso, uma vida alcançando vidas, uma vida sem medo, uma vida sem ansiedade, uma vida sem timidez. E ele te mostrando que é ele te ajudando em todos os passos que você foi vencendo. Mas ele te mostrando que tudo teve que o quê? Que você teve que tomar uma atitude na sua vida. É isso aí. É isso aí, gente. Muito bom, Nayara aí. Muito obrigado, Nayara. Gente, seguinte. A live já está encerrando. Colocou aqui pra mim 1 minuto já para encerrar. Então não vai ser hoje que eu vou entregar esse conteúdo para vocês. Eu quero falar para vocês que amanhã vai ter live de novo. Amanhã vai ter live de novo. Creio no horário das 8 ou 9 horas. Eu vou me postar na rede social mais cedo, avisando vocês. Vai ter um convidado especial junto comigo, quase certeza. Eu vou confirmar com ele. Para estar comigo aqui. Então, para a gente chegar nesse 20 pessoas, você vai ter que fazer o quê? Você tem que chamar a gente. Chama a galera, chama os amigos, chama todo mundo. Sexta-feira é mais tranquilo, você não precisa, às vezes, né, acordar cedo no sábado. Tem algumas pessoas que trabalham, mas vai ser um horário tranquilo também. Então, amanhã eu vou liberar essa técnica para vocês. A base para você ter uma postação de voz, ou seja, para ter uma voz segura. Beleza, gente? Então, eu espero vocês amanhã. Muito obrigado para todos que participaram. Você que anotou aí, continue anotando. E eu queria que você tirasse um print agora. Tira um print aí rapidamente para fazer alguma sempre esqueço o nome. Deu branco, ó. Vou fazer uma posição aqui para você tirar um print. Tira um print aí, gente. Sim, sei lá. Assim. Tira o print e me marca e fala lá no seu Instagram o que você aprendeu da live de hoje. Então não esquece de me marcar. Tira o print e me marca lá que eu vou repostar todos vocês. Todo mundo que marcar